gente linda, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. No vídeo de hoje, como prometido, vai ser uma análise do filme O Som da Liberdade. Esse filme que causou algum rebuliço do meio do ano para o final, logo com a sua estreia, porque muitas pessoas saíram tentando problematizar questões que o filme levantava, tentando levar para um lado político que não tem a ver. Porém, não estou dizendo que o filme não reflete um ato político, porque nós sabemos que tudo é política, mas não tem a ver o que tentaram fazer a relação com o filme, tentaram dizer que o filme falava sobre algo que o filme de fato não falava. Não estou querendo defender nenhum lado, todo mundo sabe quais são as minhas intenções políticas, todo mundo sabe qual vertente da política é a vertente que mais me agrada. Eu não sou de direita, nem sou de esquerda, eu sou progressista, mas a gente tem que entender um pouco, conhecer um pouco todos os lados de tudo que envolve todo esse universo da política. Mas esse vídeo não é sobre isso. Nesse vídeo a gente vai fazer essa análise real do filme Som da Liberdade, o que eu achei, se eu gostei, quais foram as minhas perspectivas quando eu assisti esse filme. Então, gente, como eu disse, esse filme gerou um rebuliço um pouco grande nas redes sociais. Eu lembro de muitas pessoas estarem postando esse filme, postando trechos desse filme, fazendo comentários sobre esse filme, tentando demonizá-lo. E assim, o que eu achei do filme? Sinceramente, minha opinião sincera, é mais do mesmo. Vários filmes tratam a mesma problemática que o filme trata. A diferença é que geralmente a gente tem nos filmes a perspectiva da vítima ou a perspectiva do agressor. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo que é a análise do filme Lenhador. Se não me engano, ele é o segundo, terceiro vídeo mais assistido aqui desse canal. Vocês realmente comentam muito, vocês entraram muito nessa discussão. O filme Lenhador é um filme que eu falei lá no vídeo, que eu repito, que é um filme muito bom, muito bem produzido e que te faz pensar de uma maneira muito diferente, te faz refletir muito sobre muitas coisas. Não é um filme raso. Esse filme, O Som da Liberdade, eu gostei do filme. Eu acho que ele foi um filme bem produzido, mas a história em si, ela não é original. Não senti assim um fator de inovação para causar todo esse rebuliço, porque é um filme que um policial americano, ele tenta combater as redes na Colômbia, por conta de ele ter conseguido resgatar uma criança que tinha sido vítima. Assim, é terrível. São histórias que realmente você vai assistir assim com um negócio no coração, porque a gente pensa assim, crianças tão pequenas, tão novas, sendo, sabe, é muito bizarro, mas assim, é muito necessário também a gente entender que existe uma realidade para além da nossa. Eu não sou mãe, não pretendo ser, mas eu tenho sobrinhas e sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhas e 2 sobrinhos. Além disso, tenho primas que são mais novas. Tenho muitas pessoas conhecidas, sou pedagoga, né? Vou trabalhar com crianças. Então, assim, é muito difícil de você ver determinadas cenas. É muito difícil por mais que o filme tenha tido um cuidado, isso eu posso assegurar para vocês, o filme teve um cuidado com a escolha de cenas para não acabar dando as crianças, mostrando demais, tentar fazer com que tenha um cuidado na escolha de cenas, tenha um cuidado no roteiro, tenha um cuidado. É bem pensado o filme não é ruim. Nesse ponto, o filme é bem produzido, sim. A gente sabe que, eu ouvi dizer, na verdade eu não sei, que é uma produção independente, então nenhum grande grupo de cinema dirigiu o filme ou financiou. Foi uma produção que foi feita de maneira mais simples, mas é um filme legal. Minhas críticas sobre o filme é baseado numa história real. O policial realmente existiu, ele realmente fez aquelas coisas, provavelmente não com a proporção que é mostrada no filme, porque o filme tem que engrandecer para que gere audiência mesmo. Mas o que acontece? O policial, ele é um homem branco, americano, que ele consegue resgatar uma criança. Ao longo da vida dele, aparentemente,
ele conseguiu prender vários, mas nunca tinha conseguido resgatar nenhuma criança. Então um outro policial conversando com ele pergunta quantas crianças ele salvou e ele fala que nenhuma, e o policial fica meio assim, sabe? Ah, você prendeu vários, mas não conseguiu resgatar nenhuma criança, meio que falando que o trabalho dele não foi válido nesse sentido por conta disso. E assim, isso é muito problemático. Não tem como a gente falar que você prender filhos ou prender assassinos, prender ladrões não vai solucionar o problema, porque isso vai solucionar o problema. Quando as pessoas tiram esse tipo de pessoas, e esse vídeo vai ser com muitos cortes, porque senão o YouTube vai censurar, assim, causa assim um benefício gigantesco para a sociedade. Infelizmente, esse esquema de prostituição infantil é muito louco, mas é algo que precisa ser muito debatido. É um assunto que não é debatido com a frequência que deveria ser. Às vezes surge um caso muito grande, como é o caso daquele pai que prendeu a filha num porão anos e anos e teve 7 filhos com ela, uma coisa assim muito louca. E assim, precisa ser debatido mais, não é tão debatido como deveria, e desde o começo do filme eu já começo a fazer muitas reflexões sobre tudo que o filme trata, sobre como o filme escolhe abordar determinados temas. Mas assim, o que eu quero dizer? Esse policial no filme é muito interessante porque ele vai trazendo muitos dados reais de quantas crianças são vítimas, de quantas crianças são resgatadas, do que acontece quando as crianças desaparecem, dos dados que eles encontram, os pedófilos com imagens nos seus computadores e tudo. O filme vai trazendo esses dados. E assim, uma coisa muito importante é que fala nitidamente do filme que os Estados Unidos é o país que mais recebe crianças vítimas. Mas esse homem, ele saiu dos Estados Unidos para ir para a Colômbia combater o tráfico de crianças lá. E assim, eu fiquei pensando, sabe, será que ele não poderia fazer isso lá nos Estados Unidos? Porque ele precisava mesmo deixar a esposa dele, os 5 filhos, para ir para a Colômbia resgatar essas crianças lá? Será que essa questão de ser o herói americano das crianças não era mais algo fetichista, talvez, dele, algo que ele queria ser tido como um herói, e que talvez esse trabalho fosse mais difícil lá nos Estados Unidos? Essa é uma crítica que eu tenho em relação à história, mas assim, só para trazer pensamentos mesmo. Não tem como eu julgar o que passou na cabeça dele, quem que ele era. Não dá pra gente falar que todas as crianças que ele resgatou não foi um trabalho muito grande, muito incrível que ele fez. Foi sim, mas assim, é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar também. Por que que esse excesso de demonização nos países latinos? Por que que esse excesso de trazer essa imagem negativa, esses holofotes nos países que não são norte-americanos? Então assim, complicado, né? Mas assim, o filme é bom, o filme é bem produzido, eu acho a história fraca, mas assim, partindo do pressuposto de que é baseado numa história real, eu acho que aquilo era o melhor que eles poderiam ter feito com aquela história. Como eu disse, talvez se eles tivessem pego um cara que era assim americano e ele tivesse decidido combater isso, esses crimes nos Estados Unidos, talvez a história fosse mais interessante aos meus olhos. Essa coisa de trazer um herói, pra mim não é muito interessante, eu não acho, pelo menos. Aí vocês vão me dizer aqui nos comentários o que vocês acharam. Particularmente não recomendo. Se vocês quiserem uma lista de filmes assim, na verdade tem vários vídeos no canal fazendo análise desses filmes, indicando vídeos desse tipo pra você, filmes pesados, séries pesadas, séries que vão te fazer assistir chorando, séries que vão fazer mexer muito com o seu lado emocional. Se vocês gostam também, né, vocês podem assistir, tem bastante. Se vocês quiserem me indicar algum para que eu faça análise, eu posso fazer também. Mas assim, recomendar esse filme, eu não recomendo, porque como eu disse, não tem fator de inovação, é mais do mesmo. Não é interessante, sabe? É uma história que é triste, é muito triste, mas assim, não tem nada demais. Mas, como eu sempre digo, né? Vocês são livres para assistir o filme que vocês quiserem. Esse filme ficou no cinema acho que umas 2 semanas, não me lembro. Eu já assisti, particularmente não assistiria de novo. Mas assim, a nota que eu dou para esse filme, 4. Que, como eu disse, não tem, é um filme bom, bem produzido, a escolha de imagens muito cuidadosa, muito criteriosa,
mas eu acho a história um pouco fraca. Até mesmo a maneira como a mulher, né, que acaba sequestrando essas crianças, ela envolve a família de uma maneira muito caricata, sabe? Então por isso que eu tenho minhas críticas em relação a isso. Se vocês quiserem ter uma análise mais profunda, se não ficou muito claro, vocês podem falar que eu posso tentar fazer. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.